Vamos à primeira pergunta que vem da nossa repórter Risa Cássio, direto da redação. Olá, boa tarde. Cássio, qual é a finalidade do jejum? Eu já transfiro a pergunta para vocês. Pergunta difícil. Qual a finalidade? Para que serve o jejum? Olha, o jejum ele é observado em várias culturas, desde a antiguidade. É uma prática muito comum. E ele tem várias finalidades. No quesito religioso, é uma abster-se de um determinado tipo de alimento, seja um jejum parcial ou seco, que você retira também líquidos, mas o objetivo dele é justamente você diminuir a ação da carne, do corpo, das necessidades, da parte física e se conectar de uma maneira mais fácil à vida espiritual. E geralmente ele é utilizado como um tempo que você vai se dedicar juntamente com ele à oração em busca a Deus. Então parece, pastor, Wellington, que há uma relação entre jejum, não só entre o que não se deve ingerir, mas também sobre o que deve fazer. São duas facetas do jejum, né? Exatamente, porque o jejum, né, como foi explicado pelo pastor Juraci, a ideia geral é de você abnegar, se abrir mão de algumas coisas em prol de outras. E principalmente na questão espiritual, de uma maior comunhão com o Senhor. Sim. O jejum, ele é uma contrição, né, um quebrantamento. Então, a pessoa não somente ela deixa de comer alguma coisa, mas ela também se prepara para uma comunhão maior com o Senhor. No caso do jejum religioso. Isso. Sim. Porque existe um jejum médico, que você deve abster-se de alimento como um pré-operatório. Sim. Existe um tipo de jejum que é quase uma restrição alimentar? Você restrição alimentar radical, que serve como uma greve de fome, para chamar a atenção de uma causa política. É também um tipo de abstinência. Sim, sim. Não é? Mas na nossa praia aqui, da área teológica, da área bíblica... Nós vamos tratar da questão religiosa, nosso relacionamento com Deus. Porque essa questão, o pastor Wellington falou da questão da contrição. É interessante porque ou palavra que está sendo pouco dita nas nossas igrejas, né? Como que o povo evangélico hoje é pouco contrito, pelo menos assim... O que eu percebo nas nossas reuniões, a maioria são reuniões de festa, de celebração é dança. Alegria. Falta aquele momento de contrição. Se você pensar, talvez o pessoal em casa vai concordar comigo, vai me reforçar minha tese aqui. O jejum é pouquíssimo praticado. É uma disciplina espiritual pouco praticada. Por que isso? Ensinos contrários. Eu já ouvi de pessoas dizendo que o próprio Senhor Jesus disse que uma vez que o jejum não é uma ordenança bíblica, você não tem o jejum nas Escrituras como uma ordenança bíblica. É uma prática saudável, salutar, é uma excelente disciplina espiritual. E ela é praticada por vários personagens, inclusive o nosso Senhor, em alguns aspectos. Ele foi impelido pelo Espírito a jejuar. Ele foi para o deserto e fez um longo jejum. Uma vez que isso não é uma regra bíblica, e a gente vê hoje um conflito nas igrejas, um conflito teológico entre Antigo Testamento e Novo Testamento, não é? E até algumas denominações religiosas que falam que nós não devemos jejuar uma vez que o noivo está conosco. Então, eles se abstêm completamente dessa prática. E uma questão é para que isso não seja praticado hoje, porque o ensino foi enfraquecido. Porque as igrejas não falam sobre isso. Sim, principalmente, aí até um equívoco mesmo, porque Jesus mesmo falou, quando os discípulos de João começam a questioná-lo sobre a questão do jejum, nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam, tipo assim, né? A gente fica privando de comer, e seu discípulo come de tudo aí. Aí Jesus fala para eles, olha, que essa fala, enquanto o noivo está com os convidados, eles não vão jejuar, mas vai chegar um tempo que eles vão jejuar. Então, Jesus não falou que não iria mais, estava acabada a questão do jejum. Ele falou assim, olha, eu vou para o céu
E quando eu for, vai chegar um tempo desse momento de contrição deles, até que eu volte. Pois é, isso que eu estava pensando quando o pastor Juraci mencionou, no determinado segmento religioso aí que fala que o noivo... usa esse texto. Se ele está com a gente, nós estamos aguardando quem? Então eu já casei com o noivo, não estou sabendo. Da Trindade, a pessoa da Trindade que está com a gente, aleluia por isso, é o Espírito Santo. Né? Mas na Trindade, na economia da Trindade, na organização da Trindade, estabeleceu-se que o noivo está para resgatar a noiva. Ele está esperando o tempo que ele vai voltar nos céus para nos arrebatar, mas a escatologia é outra pauta. Mas essa questão da prática, é interessante isso, porque ele mesmo diz, então, que a gente deveria estar contrito, né? Todas as religiões praticam jejum, de alguma forma ou de outra. Tanto o islamismo, quanto o budismo, quanto as religiões de origem cristã, mórmon, catolicismo romano, todos têm a prática do jejum. Alguns separam um dia inteiro. Nós, os protestantes evangélicos, não tem uma data específica. Como os judeus, como o judaísmo, no dia do perdão, eles jejuam em torno de 25 horas, né? Eles dedicam um dia inteiro ao jejum. Os mormons dedicam todo o primeiro sábado ou domingo de cada mês ao jejum. Então, como nós não temos uma prescrição, fica a cargo, a critério é de cada um, mas está muito relacionado à busca. Ele facilita o contato, a sensibilidade, o ouvir Deus, o desconectar-se das coisas. Ele possibilita também calar um pouco a nossa carne, né? Se nós podemos dizer assim. Ele enfraquece um pouco nossos desejos, nossos apetites. As nossas concupiscências. As nossas concupiscências. Então, é uma prática muito saudável. Sem falar que saudável em todos os aspectos, né? Que muitos praticam o jejum como forma de desintoxicação, emagrecimento. É jejum detox. Jejum detox. É um negócio até interessante, porque quando a gente vai falar desse jejum e essas práticas do jejum, nós nunca podemos nos esquecer que o jejum, ele não especificamente... eu vou até abrir esse parênteses aqui, os dois me dão a liberdade, porque muitas vezes a gente fala de jejum muito ligado só à questão de comida. Isso. Ultimamente, eu posso dizer para o irmão que o jejum, ele estaria mais ligado fora a questão da alimentação do que a alimentação. Então, continua, só para dizer que você está respondendo ao Tiago, que é do Ceará. Obrigadão, Tiago. Ele pergunta, queria saber como é o jejum. Pode ser também bebendo água ou o jejum tem que ser puro mesmo? Você está dizendo que não necessariamente o jejum tem que ser de alimento. Eu vou explicar o porquê. Porque o jejum é uma mortificação da carne, um período de contrição, de dedicação ao Senhor. Então tem pessoas que se você falar assim, nós vamos fazer o jejum de alimentação, você vai ficar um dia sem comer. Não tem dificuldade nenhuma. Se você falar comigo, eu, por exemplo, eu tenho que melhorar a alimentação, mas minha alimentação não é tão boa, tipo assim, como de manhã, 3 vezes ao dia, não. Mas se eu ficar a parte da manhã inteira sem alimentar, até 1, 2 horas da tarde, isso é normal para mim. Aí se alguém falar assim, vamos fazer o jejum de meio-dia, né? Nós não vamos comer nada durante meio-dia. Isso para mim não é jejum, isso é prática, isso é normal. Mas tem outras coisas, igual tem pessoas que eu já aconselhei, com problemas de internet, por exemplo. O cara, você falar para ele assim, fica sem comida, ele fica. Mas você falar para ele assim, olha, vou fazer um jejum de internet, ao invés de o período que seria usar a sua internet, você vai tirar a oração, né? A busca da palavra de Deus, vai ler e orar. Para ele isso é morte. Então, peraí, vou chamar a nossa repórter Risa Castro, que é uma pergunta, é nessa linha que é a pergunta da Risa, aí depois o pastor Juraci continua, né? A gente continua aqui a conversa. Vamos lá, Risa? Mais uma pergunta, Cássio. O jejum bíblico refere-se a alimentos ou a algum outro tipo de jejum? A Bíblia não fala, óbvio, de internet, né? Mas assim, essa tese de que você pode jejuar, por exemplo, do prazer, do lazer, tem base bíblica? Essa é a questão. Tá, aí nós estamos estendendo o conceito. Porque jejum, a etimologia da palavra, tanto no hebraico, é colocar a mão sobre a boca, abster-se de alimento. É no grego também, abrir mão de alimento. Ficar com fome. Você abstém de alimento. Geralmente nós não comemos televisão, nem internet. Então nós estendemos o significado no sentido de abster-se de algo que é importante para a gente e que nos atrapalha no nosso período de oração. O relacionamento. Tanto que Paulo, ele orienta aos casais que, em caso de jejuns prolongados, deve haver uma concordância entre os dois por causa da abstinência sexual.
E ele fala que não seria nem bom ser longo. Ele fala, nem é bom ser longo. Ele fala, por pouco tempo para se dedicar à oração. Mas você está falando uma coisa aí, peraí. Eu nem sei se tem essa pergunta aqui chegando, mas tem alguns que falam o seguinte, não, durante o jejum, você pode ter relação sexual, é jejum de comida. Não, mas o que ele está falando é outra coisa. É outra coisa. Eu sei, ele está falando de você não ter relações sexuais por muito consentimento. Não tem nada a ver. Porque tem gente que pensa o seguinte, se eu estou em jejum de alimentos, eu não posso ter o contato sexual. E isso tem base bíblica? Não. Eu também não vejo nenhum. Talvez não tenha funcionalidade, porque ninguém que está jejuando 10, 15 dias vai estar apto, muito apto a ter um contato físico muito saudável. Talvez ele esteja até desfocado disso, mas tem que haver uma concordância entre o casal. Então, jejuar de coisas, por exemplo, de maquiagem, de brinco, de determinada roupa, nós poderíamos talvez colocar isso como um voto. Um voto, uma abstinência. Eu vou abrir mão disso. Eu vou fazer um voto. Mas como jejum... Mas o que eu falei, porque essa questão da alimentação, ela é muito relativa, igual eu falei. Hoje nós temos pessoas que elas jejuam para obter alguma coisa de Deus, por exemplo. A forma é errada. Errada. Uma questão que tem que ficar claro aqui é o seguinte, por exemplo, jejum não é um sacrifício que eu tenho que sofrer. É isso que está. Que às vezes se colocasse, eu tenho facilidade de ficar meio-dia, então eu vou ficar o dia inteiro, porque eu tenho que sentir. Não. O jejum, o foco do jejum é a oração. Posso ficar um mês sem comida, se eu não orar, eu perdi tempo. Entende? Se eu não tiver um objetivo claro, ou um direcionamento de Deus, é para aquilo. Um pouquinho de sofrimento, porque eu acho que quando você sofre a fome, eu acho que é um gatilho, é um despertador. Mas por isso que... mas não pode ser esse rigor ascético. Aí que tá, você vai sentir a privação, mas não quer dizer que o jejum é válido só quando eu sofro, não. Ele tem o seu tempo limitado. Eu acho o seguinte, tudo aquilo que sai da questão da necessidade e entra no campo da escravidão, aí eu acho que já começa a ser errado. O apóstolo Paulo em Gálatas ele vai falar que para a liberdade foi o que Cristo vos libertou. Não vos ponhais de novo em jugo de escravidão. Então, se eu quiser manter aquele jejum para, sabe, igual alguns que vão se martirizar rigor e tal. Ascético. Exatamente. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela acha que fazendo isso, ela está se aproximando mais de Deus porque ela está indo nas raias do sofrimento. Mas nós vamos ver lá em Isaías 58 que o Senhor vai falar assim, não é esse jejum que eu quero de vocês. Vocês ficam aí jejuando, para de comer um tempão, mas vocês ficam em rixas e confusão um com o outro. Ele falou assim, é isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Mas tem outra questão. O Senhor falou, vós, porém, quando jejuais, unge a cabeça. Não faça como os hipócritas. Deixa ninguém saber, não. Tá jejuando, né? Não deixa ninguém saber, mas não. Já nem se mostre muito triste, fica feliz, alegre. Tem gente que faz questão de mostrar que está jejuando. Estou sofrendo. É uma outra questão. Pode contar que está jejuando? Pode, desde que não seja tocar trombeta diante de si. Exatamente. Não é? Desde que não seja um troféu, desde que a pessoa não pegue aquilo para se vangloriar, achando mais espiritual ou tendo mais comunhão com Deus do que as outras pessoas. Aí sim, o pastor Juraci falou a coisa correta, porque tem muitas pessoas que elas usam o jejum para se mostrar mais espiritual. Chega para você e fala assim, quantas vezes você já jejuou nesse mês? Você fala uma só. Então você não é crente, irmão. Você não é salvo, porque uma vez eu vou no monte, eu jejuo 30 dias e tal, aquela coisada toda. Mas ele Deus não está interessado. Ele já recebeu o galadão dele na terra. E outra coisa, Deus está interessado é no que o meu coração tem para com ele. Eu posso jejuar um dia e valer mais do que aquele que jejuou um mês. Entendeu? Porque não é a quantidade do jejum, é para o que eu estou fazendo o jejum. Motivo, por exemplo, tem alguns exemplos, Esther. O povo estava a ponto de ser assassinado, ia ser morto. Não é? E o tio dela falou, olha, vai lá e intercede. Ela falou, mas não posso entrar na presença do rei, não fui chamada. Ele falou, se você não for, Deus vai levantar o socorro para uma outra via. Ela falou, então faz o seguinte, peça ao povo que jejue. 3 dias, eu jejuarei, as minhas servas também, vou diante do rei. Então, era um livramento, precisava de um livramento, precisava de algo. O próprio Senhor Jesus, ele foi e teve um embate lá no deserto com o próprio diabo. Olha que negócio, do próprio Satanás apareceu lá para lançar todo o poder de fogo dele contra o nosso Senhor. Ele precisava de
está recolhido naquele assim, revestido. Então tem que ter um bom motivo. Agora, por exemplo, você citou Esther, né? Está citando Jesus. Jesus, ele mesmo jejuou 40 dias, né? 40 então, dias. Assim, né? Muito tempo. Esther pediu um jejum do povo, possivelmente ela jejuou junto. Sim. Qual o efeito do jejum? Porque, olha só, é meio naquela linha da oração também. Alguns dizem que a oração faz bem para quem ora. É como se fosse um processo de autorregulação, de autoconvencimento. O jejum, ele faz bem para quem jejua ou tem algum efeito nas regiões espirituais? Move-se alguma coisa pelo fato da igreja, das pessoas estarem jejuando? Entenderam? Eu acredito que move dependendo do propósito, porque há concordância. Há concordância. Andarão dois juntos se não tiver acordo? Há um processo de um direcionamento quando ele é coletivo, do no nosso caso, desejo. Né? Quando é coletivo. Quando ele é coletivo, no caso dela, era coletivo. No caso da nação, quando ela jejua, quando se volta, há um mover. A gente tem na história alguns fora do cristianismo, Gandhi, o Mahatma. O Gandhi, ele tinha o hábito de jejuar 2 ou 3 vezes por semana. Estava na cara também, no corpo, né? E demonstrava no aspecto físico, na saúde dele, que, né, ele, na época, conta num dos escritos dele, que na época, ele, para forçar o povo inglês, a questão da não violência, os indianos suportaram aquela aflição, ele jejuava. Causas impossíveis, causas difíceis, é preciso um tempo de consagração, um tempo de busca, um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de abstinência, um tempo de se voltar para o Senhor. Não, se a gente vê a história, as Escrituras, sempre em momentos muito decisivos, tinha gente jejuando, tinha gente orando. Mas isso por quê? Porque sensibiliza o Senhor? Por que o jejum? É uma arma de guerra, uma arma espiritual. Eu coloco assim. Nossas armas não são carnais, são espirituais. Porque Jesus tem um texto, me falta no Evangelho, não vou chutar não, para não ficar feio aqui, mas que ele fala o seguinte, os discípulos tentaram expulsar o demônio. Exatamente. Não conseguiram. Né, não conseguiram. Aí Jesus fala assim, solta uma frase forte. Esse tipo aí só sai por meio de oração e jejum. Então é uma arma mesmo, né? E entender essa arma que é difícil, né? Olha que tem um negócio... Por exemplo, então quer dizer que se eu não tiver um tempo de oração e de jejum, eu não expulso o demônio? Não, não é isso. O que Jesus estava ensinando para os discípulos, olha, se vocês não tiverem uma vida de oração dedicada, vocês não conseguem fazer essa obra, não. Não quer dizer que precisava jejuar, tanto que jejum está entre colchetes. Não consta de alguns manuscritos antigos, né? Está lá entre colchetes. Não é que era necessário, era que os discípulos não estavam com a vida tão consagrada assim, tão dedicada assim. Né? E o jejum, ele nos aproxima, o jejum, ele nos faz entender que nós não somos maiores do que o Senhor. Porque o que a nossa carne tenta nos dizer? Eu consigo sozinha, eu consigo caminhar sozinha, eu consigo viver minha vida sozinha. E o jejum força a carne a submeter à vontade de Deus. É quando o meu espírito, né, ele vai falar para a carne e fala, quem manda aqui não é você. Então é a mortificação literal da carne. Existe uma guerra, né? Uma guerra entre carne e espírito. Isso aí a Bíblia mesmo fala. E nessa guerra, aquele que for mais forte, vence. Eu vou citar é meio grosseiro o exemplo que eu vou citar, mas você tem um cachorro pitbull e você tem um vira-lata. Se ambos estão alimentados de forma igual, quem que ganha na guerra? É o pitbull. É o pitbull. Um exemplo bem grosseiro. O pitbull é o espírito, um exemplo. E o vira-lata é a carne. Então, se nós alimentarmos mais o vira-lata, deixarmos o pitbull com fome, um tempo, não alimentarmos o espírito na oração, no jejum, né, leitura da palavra, vai chegar um tempo que ele vai ficar fraco. E numa luta entre os dois, esse vira-lata, mesmo sendo vira-lata, ele vai ganhar na luta. Falar em Daniel, tem jejum de Daniel. Você tem uma série de jejuns, que só pode comer legume, é um jejum vegano, sei lá como é que chama isso, né? Na questão de Daniel, ele falou, por 3 semanas, ele não se ungiu, não comeu os manjares e pranteou. Que é o quebrantamento, né? A contrição. Quebrantamento total, clamor total, intercessão intensa, de altíssimo nível. E isso atraiu os céus. A resposta veio. Ele continuou, ele não sabia que a resposta ia vir, ele continuou orando.
Ele continua orando. E pelo diálogo dele com o anjo teria uma batalha tanto para vir quanto para voltar. E mais trouxe a resposta para ele. Então, muda o mundo espiritual, sim. Muda o mundo espiritual. Perfeito. Pastor Juraci, aqui quem mandou a mensagem para você é a Elaine, da Igreja Batista Boa Filadélfia, lá de Sarzedo. E o pastor Mário. Mário Pacita. Isso. Um abraço para eles. Obrigado, queridos, pela mensagem. Pessoas excelentes. Ótimo. Nossa, gente, tem muita mensagem aqui. Jesus, olha que legal. Graça e paz, pastores. A Marcilene, de Passatempo, Minas Gerais, eu creio. Um abraço, eu sou muito abençoada. Depois de Itaguara. Oi? Depois de Itaguara. É Minas mesmo, né? Minas. Através do programa Cada Tema Melhor que o Outro. Parabéns. Brigadão, querida Marcilene. Olá, Graça e paz. Sou o Walter, de Belo Horizonte. Eu posso usar o termo jejum para fazer um propósito de alguns dias sem ver TV? Entra naquela linha que você estava falando, pastor. Ou algo que não esteja relacionado a alimento? Pode. É uma pergunta, Sim. né? Eu creio que sim, né? Respondendo ele, porque eu acho o seguinte, nós temos uma cultura hoje de o jejum ou as famosas paralisações que damos de alimentação e tal, principalmente na questão estética, né? Hoje está muito comum isso. Então, banalizou um pouco a questão só da alimentação. Porque falar, mas todo mundo para, todo mundo se abstém de comer alguma coisa e tal. Mas tem algumas coisas que realmente nos, vamos dizer assim... São caras para nós. São caras, isso, falou tudo, são caras. Eu já aconselhei um casal uma vez, aconselhamento pastoral para um casal. E ela reclamou que o marido estava tendo muito problema com a internet. Eu virei para eles, pastor, e falei assim, então vamos fazer o seguinte... Vamos fazer um jejum, porque o rapaz, o problema dele não era simplesmente vou parar de alimentar e tal, porque para ele era fácil. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos tirar 7 dias, não que 7 é mágico, mas vamos tirar uma semana e vamos fazer um jejum de internet. Eu não vou acessar a internet, você não vai, sua esposa não vai. Falei, beleza? Ele falou, beleza. Quase surtou. Terceiro dia, pastor, terceiro dia a mulher dele me liga desesperada. Por quê? Ela virou para mim e falou assim, pastor, vem aqui em casa porque o negócio está ficando feio, eu vou separar desse homem. Eu fui lá. Ixi. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela falou, não aguentou 3 dias. Eu falei, mas por que não? Sabe o que ele virou para mim e falou? Ele falou, pastor, eu acho isso uma besteira. Eu acho que não tem nada a ver, isso não me domina. Eu falei, tá vendo? Acabou de te dominar. O que acontece? Ele não tinha interesse. O jejum tem muito a ver, não podemos desassociar jejum de oração. Sim. O jejum, ele não tem razão de ser se não tiver oração. Isso tem que ficar claro. O jejum não tem razão de existir, de jejuar, se não houver um motivo. Seja ele médico, ele tem que ter um motivo. No nosso caso, ele está muito ligado a buscar o Senhor. E para se buscar o Senhor... Você tem que ter um motivo. Agora, é interessante, pastor, motivo para poder ir diante que do tem Senhor. gente, o pastor Wellington até comentou, né? Por exemplo, hoje eu estou zerado. A última alimentação foi ontem à noite. Por circunstâncias, eu fui dar aula, não deu tempo de... Fiquei na sala de aula e tudo, estou morrendo de fome. Né? Falei, vou aproveitar, já que eu não comi, vou considerar isso um jejum. Sabe, vou colocar na cota do jejum. Tem gente que faz o quê? Não, vou fazer jejum. Olha, eu vou fazer um jejum uma semana. Das 10 da noite às 6 da manhã eu vou fazer jejum. Desculpa, mas isso aí... Tem que ter um propósito. Não é barganha. A pessoa tem que entender que o jejum não muda Deus. Ele nos muda. Deus continua sendo o mesmo. Eu fazendo ou não esse jejum. Mas ele me muda. A minha atitude diante de Deus, a minha postura diante de mim, a minha postura diante dos meus pares, esse jejum me altera. E quando ele me altera, a contrição, quebrantamento, Deus não despreza essas coisas no coração quebrantado. Aí ele fala assim, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você muda o mundo espiritual, sim, porque você impõe resistência às trevas, você impõe resistência ao pecado. Agora, fazer jejum de noite não está valendo não, porque até o nome para o café da manhã é desejum, né? Olha, eu posso até usar uma palavra aqui que isso
desculpa, né, quem faz, mas isso chega a ser brincadeira. Você falar que no horário que eu vou dormir, que eu estou dormindo, eu estou fazendo um jejum. Se a pessoa falar assim, olha, eu vou passar a noite em oração e consagração, é diferente, né? Em jejum, mas em leitura da palavra e oração, aí vale, né, pastor? Vale também. Eu não vou comer nada, porque à noite você acorda, já você é normal, dá fome. Né? Não, mas a noite toda passando em consagração. Não, eu estou dizendo, o normal é você não comer durante a noite porque você está dormindo. Exatamente. Então o jejum tem que ser algo fora da normalidade. Da normalidade. Né? Mais mensagens estão chegando aqui. O Rodrigo, lá de Barretos, São Paulo, ali perto de Franca, né, Rodrigo? Perto de São José do Rio Preto. Creio que o jejum é uma purificação espiritual. Interessante essa expressão, purificação espiritual. É uma forma de nos achegarmos mais a Deus, paz de Cristo. A gente até falou um pouquinho dessa desintoxicação, né? Alguns rabinos, ele coloca assim, é tirar o corpo do caminho, a carne do caminho. O jejum, você tira a carne do caminho. Ela é um tropeço com as suas paixões, os seus desejos, os seus clamores. Quando você começa a jejuar, ela começa a gritar. Você entra em crise imediatamente. Né? Você entra em crise imediatamente. Se você continua e vence essa barreira, você entra num outro nível. São palavras, você falar, entra num outro plano, no meio evangélico, dá até medo de você falar essas palavras. Você entra num outro estágio, mas você perseverando, chega um momento, tanto é que, por exemplo, os tipos de jejum, o parcial e o total. O jejum seco, quando você nem toma nenhum tipo de líquido, água, nada, mais de 3 dias é muito complicado, você não consegue, porque o corpo já começa a gritar. Ele não consegue ficar muito mais de 3 dias sem alimento. Mas você consegue vencer. O primeiro dia é terrível, o segundo dia, só Jesus na causa. No terceiro dia, a única coisa que você sente é realmente o seu corpo muito fraco. Mas você fala baixinho, você não grita, você não fica nervoso, você já não quer muito assistir tele, você não quer muita coisa. Ou seja, se você está dedicado à oração, é outro nível de oração. Você vira um monge gospel, meu filho, com essa prática. Essa é boa. Mas olha, se as pessoas quiserem, Rosalie Mills, ela falou, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. A busca incessante, uma busca perseverante, um propósito firme. A questão que a gente fala, às vezes, de alguns propósitos, Deus coloca encargos de oração no nosso coração, às vezes. Deus nos move a jejuar por algumas causas, às vezes. A gente tem que desassociar o jejum de causas egoístas. Eu quero um carro, vou jejuar. Eu quero uma casa, vou jejuar. Eu quero uma roupa nova, vou jejuar. Eu quero ter muito poder para mostrar para ele. Não, vou jejuar. Eu já vi pessoas que disputaram, foram para o monte para ver quem ficava mais tempo. Para isso aí eu falei... Você está brincando? Não é? Tem esse negócio aí. Não, pastor Jorge, tem gente que jejua para poder emagrecer, filho. Exato, o útil ao agradável. Exato. É o fim do mundo. Não vejo, até porque a glutonaria é uma obra da carne. Se a pessoa está tendo uma dificuldade em se conter nos seus apetites, ele está carnal. É uma obra da carne. A obra da carne te leva, a Bíblia fala que não herdarão o reino de Deus os que praticam tal coisa. Está escrito em Gálatas. Então, se isso me impede de acessar o reino de Deus, de ver, de receber, de participar, o jejum é uma arma contra isso. Não tem nada contra, tá? Agora, volta a tese que a gente está defendendo aqui. Alguém que jejua para emagrecer, desculpa, isso é regime, né? Jejum. Exatamente. Porque para ser jejum tem que estar em oração, tem que estar com propósito. Além do meramente emagrecer. Mas nunca para obter alguma coisa de Deus. Eu ainda acredito nele. O grande problema hoje é as pessoas querer transformar isso em doutrina, é alardear. Se é algo pessoal, gente, eu estou acima do peso, não estou me aguentando, estou me sentindo mal. Deus, é eu e o Senhor, vou falar para ninguém, eu vou jejuar, me ajuda a emagrecer. Meu Deus, eu preciso, é só através do jejum. Mas está em oração, né? Gente, o grande problema é tocar trombeta. E a maioria das pessoas começa a tocar trombeta. Eu estou precisando de emagrecer, estou jejuando. Aí... mas na nossa geração da selfie, né? É a geração que conta tudo. Você tem que botar no Facebook, Horta de Jejum, olha meu lira. Boa tarde, sou Vanilza de Juatuba, da Igreja Assembleia de Deus, da Missão. Tenho muita dificuldade de fazer jejum. Por que isso acontece? Será que é algo espiritual? É porque nós estamos na luta, é o que eu falei. Nós estamos numa luta entre o espírito e a carne. Então, a dificuldade ela é normal de todos nós, por isso que jejum ele é algo tão difícil de ser feito.
Não é assim, eu hoje não tenho nada a fazer, vou fazer jejum. Não é assim. Volto a falar, o motivo... É uma luta que nós temos. Uma tese que eu aprendi outro dia, achei sensacional. Eu não sei quantos já fizeram Pilates e sabem, mas Pilates tem um princípio legal. Se está fácil, está errado. Se o seu exercício está fácil, não está dando certo. Porque o Pilates, ele te leva a forçar áreas do seu corpo, músculos, né, que são adormecidas. As disciplinas espirituais é desse aspecto. Exatamente. Você tem que pagar preço, filho. A vida cristã é pagar preço. Os jovens hebreus lá na Babilônia, eles dialogaram eles conversaram entre eles e falaram, olha, não vamos nos contaminar com os manjares do rei. Eu não sei o que envolvia os manjares do rei. Tinha questão cultural, tinha algumas coisas que envolviam algum tipo de bebida, algumas carnes que eles não sacrificavam, não comiam. Né? Para o judeu então eles entenderam, falaram, não vamos nos contaminar com os manjares do rei. Negociaram com o eunuco, que eles estavam debaixo da autoridade dele. Experimenta-nos com legumes e água. Então, deu certo os primeiros 10 dias, mas eles passaram 3 anos. 3 anos com a dieta alimentar de legumes e água. Foi excelente, que eles foram achados mais saudáveis, mais bonitos, mais robustos, mais inteligentes do que todos os outros. E isso atrelado a uma vida muito dedicada a Deus. No outro jejum que Daniel fez às 3 semanas, ele especificou as coisas que ele não comeu. Ele se absteve lá de dar as 3 coisas. Não foi esse jejum de Daniel. A gente adapta esse lance aí de jejum de Daniel e de comer fruta, legumes e verdura. E é uma luta que a pessoa fica assim, eu posso comer feijão? Eu posso comer ovo. Ovo não é nem carne, não é carne, onde nem entra, né? Onde entra o ovo? Eu posso comer ovo. Eu posso tomar café? Aí a menina falou, eu não consigo jejuar. Será que é espiritual? Tem que ver se a batalha que ela está tendo é espiritual. Está vendo algum demônio? Não dorme? Está sendo atacada? Não, às vezes é falta de disciplina mesmo. Exatamente. Come demais, o corpo grita. Então, o jejum é uma disciplina espiritual. Então, deve disciplinar-se. Não é fácil. Perfeito. Né? Boa tarde a todos. Valdirene do Lindéia. Podemos fazer jejum de coisas? Tipo, ficar sem ver TV, comer algo, porque a gente acabou respondendo isso. Desculpa. Chamar de voto, né? Chama de voto, perfeito. O Luiz Guilherme Vargas Gomes, de Teresópolis. O jejum é se abster de tudo aquilo que nos tira o foco do Senhor? É um conceito que ele deu aqui. O que vocês acham? Pode ser também. Eu creio que, uma vez que isso está me atrapalhando de uma comunhão com o Senhor, tirá-lo, abster de tê-lo, isso daí eu acho uma coisa muito importante. Porque muitas vezes a pessoa acha que o jejum é só uma coisinha específica ali que eu tenho que fazer e sempre eu tenho que fazer aquilo. Em outras áreas eu sou fraco, né? A pessoa não consegue se libertar do cativeiro de uma novela que está trazendo maldição para a vida dela. Mas ela consegue ficar sem se alimentar. Então o que adianta? Se de uma área, eu consigo ficar até um mês. Mas na hora que a televisão está tocando a novela, ela vai lá para frente. Mas tem um detalhe, Isaías 53, você citou, o Senhor falou assim, vocês jejuam, mas requer que se faça todo o seu trabalho. Ele jejuar e falar, você não atenta para nós, não, a gente está jejuando. Eles falam, vocês estão jejuando e requerendo que eu faça as coisas. Vocês, não é assim, não, jejuando assim, não se fará ouvir a sua voz no alto. Eu estou lembrando de Zacarias, acho que capítulo 7. Zacarias parece que é 7, fala assim, não foste para vós mesmos que jejuasses? Isso. É interessante isso, quer dizer, um jejum para a própria pessoa. Para a própria pessoa. Para ele mesmo. Eu considero muito a questão do jejum, ela é tão pessoal, tirando a questão do jejum coletivo, que nós falamos a questão de Esther. Mas ele é tão pessoal que ele pode se assemelhar a um dom de línguas. Sabe, o dom de línguas, se eu exercito, ele me edifica, Sim. a não ser que haja um intérprete, pelo que a Bíblia fala. Senão, ele só edifica aquele que fala. Então, o jejum, ele não é para você, eu vou fazer um jejum pastor Cássio, não vai resolver. Mas ele não é um dom. Não, ele não é um dom. Eu estou assemelhando porque se eu faço o jejum, ele vai me ajudar. Ele não serve para o outro lá. Ô irmão, eu vou fazer um jejum para você. No seu lugar, não vai resolver. Pastor, deixa eu entrar em outra questão. Ele pode servir caso seja intercessão.
Mas aí não é o jejum né? Não é porque no lugar dele para... Não, é no lugar dele, igual o pessoal vende aí. Vou jejuar por você, você deposita eu tenho uma amiga minha... que eu vou jejuar, vou orar, vou garantir para você a bênção, vou jejuar um mês. Não, porque eu tenho uma amiga minha, pastor Juraci, que ela é muito do trabalhador e está um pouquinho acima do peso, ela paga um garoto, que é um rapaz, que fica dando volta na Água da Pampulha, assim, fazendo caminhada por ela, para ela perder peso, o cara caminha por ela. Funciona para ele, né? É mais ou menos por aí. O outro jejuar por você, né? Mas o jejuar por você no caso de intercessão. Sim. No caso de intercessão. Na forma de intercessão, de pedir pouco. Mas o de Esther foi uma forma de intercessão por ela. Eles jejuaram numa forma de intercessão por ela. Perfeito. E não especificamente por eles. Gente, muitas perguntas chegando aqui, que legal. O pessoal está gostando muito do nosso bate-papo aqui. Eu fico super feliz com isso. Deixa eu, para seguir na ordem aqui, olha, eu tô que deixo aqui. A Valdirene eu já falei da Valdirene. Meu Deus, cadê? A Miriam. A Miriam só pede a confirmação. A paz do Senhor, eu sou Miriam. Para jejuar, se não ficar inconstante na presença de Deus, não vale nada, né? É exatamente isso que os pastores estão dizendo. Meu nome é Jonas, moro em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Se uma pessoa não tem costume de jejuar, como ela deve fazer o jejum para começar a jejuar? Quer dizer, é um processo assim lento e gradual? Isso é disciplina. Primeiro, se ela tem alguma deficiência, algum problema de saúde, ela deve consultar um médico. Exatamente. Ela deve buscar uma prescrição médica. Segunda coisa, deve buscar orientação do seu pastor. Ele vai saber orientá-la. Eu li um livro uma vez do David Yong Cho, Ele é interessante que eles orientam os novos convertidos a começar jejuando só 15 dias. Só 15. De 15 dias. Então, olha que interessante. Tem lá aquela montanha da oração, aquelas cavernas. Então, eles iniciam com 15 dias de jejum. Então, ela tem que ser gradativa. Abstém-se de uma coisa num período. Deu conta? Continua. É uma disciplina. Ele tem que ser gradativo, porque não adianta. Eu acho o seguinte, a pessoa... Porque senão vira uma penalização. O jejum não é para te penalizar, para te sacrificar no sentido, se eu não fizer isso, Deus não me aceita. Gente, não é por causa do jejum que Deus nos aceita. Deus nos aceita por causa da graça. Da graça. Perfeito. Se não fosse pela graça, não adianta. Assim, o Senhor Jesus já pagou o preço. A gente não tem que sacrificar. Mas não estou jejuando, não é para ser salvo. Exatamente. Não estou jejuando, para me aproximar mais do Senhor. Eu estou me jejuando porque é uma disciplina minha, é para que eu busque o Senhor. Tem um caso de Ana, que ela se casou, ficou 6 anos casada, ficou viúva, e ela ficou até os 85 anos no templo, jejuando todos os dias. Exatamente. Ia todo dia no templo. Até que viu o Senhor. Ela e Simeão. Olha que negócio interessante. Lindo, né? Legal demais. A Angélica Barbosa diz assim, meu jejum é válido se eu fizer ele de WhatsApp e Facebook? Depende do grau de que se domina a sua vida, exatamente, né? É o que nós já falamos. Né? A Ruth, ela mora em Currais Novos, Rio Grande do Norte. Sempre que posso assistir o programa, minha pergunta é, Deus aceita jejum de delícia? Tipo, tirar uma comida que gosto durante 15 dias? Sim. Olha, eu vou fazer jejum de dobradinha, vale? Sim. Eu não gosto de dobradinha. Exatamente. É alguma coisa que te custe, né? O jejum de algo que não me custa, de algo que eu não gosto, não é jejum. Não é jejum. Né? Mas é algo que realmente eu quero, a minha carne pede. Quando isso daí eu estou tirando do meu cardápio diário, aí eu estou realmente me dedicando ao Senhor. Algumas igrejas, algumas religiões orientam os seus adeptos a jejuar, estabelecem até regras para jejuar. Por exemplo, dentro do islamismo, existe uma norma de conduta que os ricos devem jejuar também, para que eles sintam a fome e, através da fome, eles aprendam a se compadecer do pobre. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.